Paz, meus irmãos. O Senhor me colocou no meu coração aqui para gravar um vídeo, para trazer um direcionamento ou um ajuste em algo que a gente já tem feito há longos anos, é, sobre a oração do Aviva. Todos os dias, ao meio-dia, nós levantamos esse propósito de orar Abacuque 3, uma declaração onde aviva, Senhor, a tua obra. E muitos irmãos, como eu, colocou o despertador no celular, todo dia, meio-dia em ponto, o celular vai me lembrar e eu faço uma oração ali curta, mas de coração, pedindo para que o Senhor aviva a obra dele. E a história desse propósito para quem não sabe, quando a Aliança e Amor ela veio de São Paulo, da Vila Zelina, há 8 anos atrás, quando a gente começou a se movimentar como Aliança e Amor aqui em Santo André, o Senhor colocou no coração do pastor Tiago e ele nos convidou para esse propósito, e desde então nós estamos juntos. É sobre a oração do Aviva, sobre todos os dias, meio-dia, a gente declarar, pedir ao Senhor, fazer essa petição a Deus, para que Ele aviva a sua obra. E o Senhor me incomodou hoje de manhã e eu fiquei meditando nesse livro e queria compartilhar com os irmãos, para que a gente entenda esse propósito. O livro de Abacuque, ele tem apenas 3 capítulos, e no primeiro capítulo, Abacuque começa ali reclamando, questionando Deus porque está dando tudo errado, ele vê tantas coisas, tantas injustiças, enfim. E no capítulo 2, a Bíblia mostra que ele se posiciona. Abacuque vai para a torre de vigia, diz assim, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e o que as respostas eu terei à minha queixa. Aí o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Então, capítulo 1, ele começa reclamando, questionando para Deus, por todas as injustiças, por tudo aquilo que ele está vendo e vivenciando. Mas isso ele não fica apenas numa reclamação. Ali ele é movido a ir para a torre de vigia. Quando a gente fala sobre torre de vigias, é a oração, né? A oração do crente. Quando vigiar e orar, a gente está orando e vigilante aquilo que o Senhor está dizendo, né? Que oração não é apenas falar, oração é relacionamento. Eu falo com Deus, mas também ouço Ele, busco ouvi-lo, busco a interação do Senhor, saber o que Ele quer para que aquilo que eu faça, né? O nosso posicionamento é buscar a vontade de Deus, é cumprir a tua justiça, que é a tua palavra. E Abacuque faz isso. Ele vai para a torre de oração, depois de seus 1000 questionamentos, ele vai para a torre de oração e ele busca essa resposta pelos questionamentos dele. E Deus responde. Deus fala assim, antes que eu te dê a visão, já pega a tábua aí, já escreve, cara. Escreve em letras grandes para que até aquele que passe correndo consiga ler, consiga perceber aquilo que eu tenho. E Deus começa a descrever as maravilhas que Deus tem para ele. E o terceiro capítulo do livro, o último capítulo do livro, ele termina declarando, aviva, Senhor, a tua obra. Faz conhecido no meio dos anos. É uma oração em forma de canto, né? Ele começa a louvar o Senhor. Eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. Ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Estou dizendo assim, ó, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Eu entendi em oração a tua vontade, Pai, a tua visão. E me sinto alarmado, estou disposto, estou aqui, pronto para cumprir a sua obra. Aviva, Senhor, traz vida, porque a obra de Deus, quem sustenta, quem traz vida para ela é Ele. Nós precisamos estar dispostos a isso. E quando o pastor trouxe essa visão, esse entendimento, para que a gente declare todos os dias, peça ao Senhor para que Ele aviva a tua obra em nosso meio, que Ele aviva a tua obra, a gente não está orando para que Deus avive uma obra, como a gente tem uma visão de que é uma obra da igreja, onde os departamentos da igreja começam a ser avivados. Isso vai acontecer, mas quando a gente entender, se posicionar, consertar essa oração, entender que assim, a obra do Senhor somos nós. Então aviva, Senhor, aviva nós, aviva a nossa casa. A nossa oração, a nossa declaração de avivamento, desejando esse avivamento,
Nós cremos num avivamento global, um avivamento local, um avivamento onde as coisas vão acontecer, onde Deus vai encaixar as coisas vão começar a fazer sentido e as coisas vão começar a se conectar diante da palavra de Deus. A gente crê nisso. Mas a gente crê também que avivamentos acontece no momento de oração, no nosso secreto com o Pai. Então essa declaração, esse desejo de avivamento que a gente declara todos os dias meio-dia, esse desejo, e eu estou colocando isso aqui para vocês, para que se você não entra, se você não faz parte desse grupo dos irmãos, onde a gente declara, a gente deseja esse avivamento, que você venha fazer parte, mas venha fazer parte com entendimento. Que essa declaração, essa petição de todos os dias meio-dia, para que o Senhor aviva a nossa casa, viva a nossa vida, traz luz, a sua palavra seja luz aos nossos olhos, essa visão que o Senhor deu para Abacuque, que o Senhor coloque dentro de nós, para que nós sejamos apaixonados por essa visão, e nós entregamos tudo para o Senhor, que sejamos alarmados para aquilo que o Senhor tem para fazer, que o Senhor quer fazer. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo da nossa vida, esse é o intuito do propósito de orar o aviva, o Abacuque 3, aviva, Senhor, a tua obra. A gente tem que sair do lugar de reclamação, a gente tem que tirar talvez os óculos da nossa realidade e começar a entrar no momento da realidade de Deus. Salmo 73, a Bíblia ali começa a discorrer, o salmista, né, Asaf, ele começa a questionar muitas coisas. Eu vejo o ímpio prosperando, eu vejo tudo que está acontecendo. Aí no versículo 3 ele fala assim, ó, foi à toa que mantive o meu coração puro, foi em vão que agi de modo íntegro. Ele tá revoltado, ele está machucado, ferido pela condição, por aquilo que ele está vendo. Aí ele fala, o dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado com eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam, que tarefa difícil. Aí o 17 ele fala assim, ó, então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Quando a gente entrar verdadeiramente nessa torre de vigia de Abacuque 2, que a gente busca a vontade de Deus, essa oração seja não apenas uma declaração ou uma mensagem do WhatsApp, mas seja um desejo do nosso coração, a gente entrar nesse lugar, buscar a visão que Deus tem para nós, para que a gente cumpra aquilo que Ele quer, para que a gente faça aquilo que Ele deseja. Quando a gente entrar no lugar e entender a visão de Deus, a gente começa a enxergar a partir disso. Então, se a minha casa, nem todos são convertidos, se a minha casa, a gente tem um evangelho apenas frequentar a igreja, nós somos evangélicos, mas apenas frequentadores de igrejas, não homens e mulheres do reino. Se a gente tem pessoas que não se converteram, como eu disse, pessoas que a gente deseja que se convertam, a gente precisa entrar nesse lugar de oração e enxergar como Deus enxerga. Esse é o propósito do Espírito Santo. Esse é o chamamento de Deus. É nos levar à torre de vigia. A torre é um lugar mais alto. Então, assim, o Abacuque foi para um lugar mais alto para ele enxergar aquilo que, quando ele estava lá no horizontal, no mundo, olhando na sua visão reta, ele não conseguia enxergar. Na sua visão reta ele só enxergava problemas, mas quando ele subiu na torre de vigia e foi buscar a vontade de Deus, ele passou a enxergar como Deus enxerga. Então não é uma mensagem de otimista, não é apenas um bom ânimo. Apesar de um bom ânimo, a Bíblia sempre deixa claro, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Esse tem de bom ânimo de Deus, ele está nos chamando, nos convidando a enxergar o que ele está enxergando. A não olhar para as nossas falhas, a não olhar para a força do nosso braço, mas entender que é Ele quem sustenta, é Ele que traz vida para a obra é dele. Então nós somos a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo que conduz essa boa obra. Se a gente tentar fazer por nós, a gente não consegue, mas se a gente deixar nas mãos de Deus, confiar, buscar entender e enxergar a visão dele, vai fazer mais sentido essa declaração: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Quem é a tua obra, Senhor? Eu sou a tua obra, Pai. Os meus irmãos é a tua obra. Os departamentos da igreja não é a tua obra. Os departamentos da igreja vão começar a se encaixar e fluir quando os irmãos entenderem que a obra dele somos nós. E nós, sendo trabalhados, tratados pelo Espírito Santo, colocaremos para fora. Seremos expostos nesses departamentos da igreja local e serviremos outras pessoas.
Mas enquanto isso, enquanto a gente não entender que a obra de Deus somos nós, fazer por fazer se tornará cansativo e nós apenas reclamaremos. Então precisamos dia após dia ser transformados. A própria palavra diz, de glória em glória, de fé em fé. Todos os dias nós subirmos na torre de vigia, buscarmos a visão de Deus, nos apaixonarmos, nos apegarmos, estarmos alarmados para a visão dele. E aí sim, Senhor, aviva a tua obra, Pai. Todos os dias, Pai, aviva a tua obra. Quem é a tua obra, Senhor? Eu, a minha casa. A declaração final do livro de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos a tua obra. Os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que vêm depois da gente vão desfrutar desta visão que o Senhor pediu para que a gente escrevesse, como fez com Abacuque. Então, meus irmãos, que esse aviva, que essa declaração de todos os dias meio-dia, de aviva a tua obra, não seja apenas um dito, não seja apenas um falar, um dizer, mas seja uma verdade no nosso coração. Deus abençoe.